Bom, vamos falar sobre independência, soberania. Que 7 de setembro foi esse que a gente viu no nosso país? Acho que tem uma análise interessante. Temos aqui dois grandes analistas políticos para que a gente possa entender o que aconteceu nesse 7 de setembro no nosso país. Esse que é o dia da independência do Brasil, né? E que foi marcado por manifestações pela anistia na maioria das capitais brasileiras. Na Avenida Paulista, 42 mil pessoas se reuniram lá, segundo o monitor do debate político, estenderam a bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do país, assim como aconteceu também na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Manifestação convocada pelo senador Flávio Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia reuniu no Rio 42.700 pessoas pela manhã. E foram atos marcados com discursos muito fortes. Acho que já vale a gente abrir aqui o discurso do governador Tarcísio de Freitas, que foi o que mais chamou a atenção, um discurso em plena Avenida Paulista, um discurso de ataque ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido. Mas o que faz sentido é que Deus é justo, que nós vamos vencer. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a vitória, vamos para a anistia. Vamos lá, eu vou passar primeiro para o Josias, que já até escreveu a respeito disso. O que aconteceu, hein, Josias, com Tarcísio de Freitas? Ele agora foi totalmente para o ataque, né, a Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal. Ele adotou um caminho sem volta, né, Fabiola, para compreender as pulsões do Tarcísio de Freitas. É preciso visualizar o bolsonarismo como um famoso grupo musical. No auge do sucesso, esse grupo teve que administrar uma briga entre as suas bailarinas. Então é preciso pensar no Tarcísio como uma bailarina, o Eduardo Bolsonaro como outra, os dois de shortinho apertado, rebolando e se odiando. A diferença é que as bailarinas mediam força dançando na boquinha da garrafa e não no gargalo da democracia. O Tarcísio de Freitas fez um striptease na Avenida Paulista. Ele se despiu desavergonhadamente do que seria talvez o seu maior patrimônio político, que é a presunção de moderação. E agora o governador, menos enrustido, entregou-se a novas posições, sobretudo as posições ideológicas mais exóticas, criticou a ditadura do Supremo, a tirania do Alexandre de Moraes, chegou a insinuar que o Brasil pode ser uma ditadura. Será que a gente está vivendo um Estado democrático? Fustigou o presidente da Câmara. Hugo Mota, paute a anistia, deu de ombros para a inelegibilidade do seu criador. Deixa o Bolsonaro ir para a urna, qual é o problema? Então, o governador Tarcísio de Freitas ficou pelado, nu, em plena Avenida Paulista. E pelado, ele ficou muito parecido com o Bolsonaro, é praticamente um sósia do Bolsonaro. E se você considera que esse ato na Paulista foi ornamentado por um bandeirão dos Estados Unidos, o Tarcísio soou tão radicalmente inaceitável quanto o seu criador, tendo esse pano de fundo que praticamente coloca o bolsonarismo de joelhos para a Casa Branca. O cinismo para o Tarcísio e para o Bolsonaro passou a ser também uma forma de patriotismo. Então, Fabiola, a candidatura do Tarcísio ela apodreceu antes de amadurecer. O governador precisa agora tomar cuidado. Os índices dele são muito bons ainda em São Paulo, mas se ele for nessa mesma direção, nessa mesma toada, ele talvez tenha que se preocupar até com a sua perspectiva de reeleição em São Paulo. Era algo presumível e agora está virando aí um roliço ponto de interrogação. A sorte do Tarcísio é que ele parece não ter ainda adversários em São Paulo, mas realmente o governador ficou menor do que estava e já estava em processo de autorredução desde a semana passada, quando disse que não confiava no judiciário. Agora ele está
dizendo as mesmas coisas que dizia o Bolsonaro. Isso significa, Fabiola, não só se acompliciar com o Bolsonaro em relação à tentativa de golpe, mas como tudo o que há de negativo em relação ao Bolsonaro, desde a gestão temerária na pandemia até a associação com a criminalidade ambiental e tudo o que está sob esse guarda-chuva que se convencionou chamar de bolsonarismo. Abrúcio, toda a tua experiência política e de análise política que você já viu nesse país, né? O governador de São Paulo, ele é governador de um estado, né? Quando ele faz um ataque desta maneira ao Supremo Tribunal Federal, que tipo de prejuízo ele pode ter? Quando ele toma essa decisão, que segurança ele tem, por exemplo, né, em se jogar dessa maneira ao bolsonarismo? Eu acho que ele tomou uma decisão de grande risco. O que ele estava construindo até agora? Estava construindo uma candidatura que poderia ser para São Paulo ou para a presidência da República, na qual ele faria o meio de campo entre Bolsonaro e setores moderados da população. Ele conseguiu segurar isso até apanhar do Eduardo Bolsonaro. O que mudou a postura do Tarcísio foi apanhar do Eduardo Bolsonaro e ficar com medo do bolsonarismo bater tanto nele que ele se enfraqueceria porque não tem suporte político para além do bolsonarismo. E aí começou a ouvir, na verdade, conselhos tanto do bolsonarismo quanto de parcelas do Centrão, sobretudo do senador Ciro Nogueira, que, na verdade, pretende ser candidato a vice ou alguma coisa, porque tem grande chance de perder a eleição ao Senado no Piauí, portanto está procurando algum lugar para se instalar, e deixou de ouvir Gilberto Kassab. Gilberto Kassab era o conselheiro que estava tentando dar esse lugar do meio, vamos chamar assim, do Tarcísio. E ele começou a ouvir parcelas mais radicais do Centrão e o bolsonarismo radical. E aí ele tem alguns riscos, Fabíola. Primeiro, se não aprovar a anistia e ele conseguir ser candidato, que é o que ele está imaginando, no fundo, como um grande sonho é não aprovar a anistia e ele substituir o Bolsonaro, é possível que tenha uma eleição muito tumultuada, digamos, dele ser o candidato anti-sistema e perder o voto dos moderados. Outro risco é aprovar a anistia no Congresso, mas o Supremo derrubar, ele for, se ele se transformar no candidato do bolsonarismo, numa campanha de 1 ano contra o sistema. Isso é muito pesado. Novamente, ele poderia perder o voto dos moderados e a campanha dele seria seguida de lupa. Outro risco que ele tem é conseguir aprovar a anistia, e eu acho que esse é um risco muito grande, e os bolsonaros o abandonarem. Aí ele volta para a candidatura em São Paulo com a pecha, digamos, de alguém que foi enganado pelo Bolsonaro. E há um último risco, na verdade, Fabiola, que é uma imagem que tem aparecido muito nas redes sociais, que é Tarcísio é capacho do Bolsonaro. Ele é liderado, não é líder. Isto perde muito voto. E aí tem um ponto que é muito importante, que eu acho que vale a pena ressaltar, o Gabriel também falará sobre isso, essa ideia de ficar se casando com a política do Trump, colocando bandeira dos Estados Unidos, nós temos aí quase um pouco mais de um ano até a eleição, e até lá os Estados Unidos vão bater mais no Brasil. A não ser que o Trump se enfraqueça politicamente, mas a tendência é que ele bata mais no Brasil. A rejeição ao Trump vai crescer. Não por acaso o presidente Lula está tentando casar Tarcísio como capacho do Bolsonaro e como capacho do Trump. Se isso acontecer, as chances do Tarcísio ganhar a eleição diminuem. E acho que uma coisa importante, você falou, hoje a situação do Tarcísio para a eleição governador é razoavelmente tranquila. Não é tão tranquila quanto outros governadores. O Tarcísio está entre os 10 primeiros governadores mais bem avaliados, mas não é um dos líderes. Ganha no segundo turno com uma vantagem, a mesma vantagem que teve sobre ou menos, dependendo do candidato. Mas tem uma eleição tranquila. Ele entra nessa história, que pode demorar 2, 3 meses, sai como capacho do Bolsonaro, como capacho do Trump,
ele volta para a eleição estadual menor. Então, acho que ele precisa, acho que ele atravessou o Rubicão, e comprou todos esses riscos, mas acho que ele ouviu conselheiros errados, ouviu conselheiros que disseram: faça as pazes com o Eduardo Bolsonaro, que nós acharemos o apoio de alguma parte do Centrão. Devia ter ouvido o Gilberto Kassab, que até agora, em toda essa discussão, está como um zen budista calado, esperando. Muito bom, o Kassab como um zen budista. A gente, inclusive, pediu para que ele desse uma entrevista hoje para a gente aqui, mas está com uma agenda lotada, não pode falar. É um zen budista, deve estar meditando, né, Abrúcio? Boa essa. Ah, eu preciso voltar para o zen budismo, eu acho, viu? Eu já fui adepta há um tempo lá, frequentava o templo da monja. Traz uma calma. Vocês já são carequinhas, já ajuda aí, ó. Pode, né? Ajuda. Ó, vamos chamar... O som do Abrúcio tá pipocando um pouquinho, mas vai melhorar, vai melhorar. O professor Mairovich está chegando por aqui também para entrar nessa história. Ele não é zen budista, não. O Mairovich solta o verbo aqui no nosso All News e a gente gosta. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, a professora Abrúcio. Gostei, viu, do zen budista. O professor... Foi genial. O professor, eu vou fazer a pergunta bem direta dessa fala do Tarcísio, do ponto de vista jurídico. Pode ter alguma complicação para ele, esse ataque que ele faz neste momento ao Supremo Tribunal Federal? Porque outros já tiveram problemas em relação a isso, né? Quando ele faz esse ataque, quando ele chama Alexandre de Moraes de tirano, pode ter alguma consequência contra ele, jurídica? Olha, quem chama alguém de tirano é muito grave. Basta lembrar, por exemplo, que São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, escreveu ser legítima a tirania, matar o tirano. A tiranicídio, que ele fala, é a expressão. Não ser legítima a tirania e, portanto, ser legítimo o tiranicídio. Alguém pode se sentir, alguém, no caso Moraes, ofendido na sua honra subjetiva, na sua dignidade, no seu decoro. Mas isso em tese, porque hoje o jurídico está muito misturado com o político. Alexandre de Moraes não vai ser, desculpe a expressão, mas não vai ser besta a essa altura do campeonato processar o governador de São Paulo. Mas, em tese, chamou de tirano, chamou exatamente do contrário. Qual é o contrário da tirania? É a democracia. E o que o governador de São Paulo fez? Primeiro, ele tirou a máscara, ele mostrou o seu lado verdadeiro. E qual é o lado verdadeiro dele? É o de tirano, é o de contra a democracia, contra o Estado de Direito. Então, parece que ele estava com um espelho na frente quando ele falou em tirania. Estava com o espelho na frente, os espelhos da Avenida Paulista, né, professor Mairovich? Muito bom. Ó, tem gente mandando mensagem aqui falando que eu fui horrorosa ao falar de que vocês estão carecas aqui e falando que eu não posso falar isso. Peço desculpas, tá? O Abrúcio e o Josias, desculpa. Desculpa, é careca mesmo que se fala. Não, mas eu não devo falar isso, não é de bom tom, e a gente quer ser moderno aqui. Eu sou velha, mas tem muita gente jovem nos assistindo e estão falando aqui que não deve falar isso, mas peço desculpas, então, aos carecas. Da próxima vez você fala calvo. Da próxima vez você fala calvo. Não vou falar nada. 10 horas e 23 minutos. Quem saiu em defesa do Supremo Tribunal Federal, e isso é interessante a gente analisar aqui também no nosso All News, Gilmar Mendes, né? Porque enquanto o Supremo Tribunal Federal estava sendo atacado nos discursos da Avenida Paulista e Copacabana, Gilmar Mendes, ele que é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi às redes sociais sair em defesa do STF. Disse ele, no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos.
O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral, separação de poderes, acampamentos nos quartéis. E aí ele foi citando tudo aqui, né? Destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. Falou aqui até do punhal verde e amarelo. O que o Brasil realmente não aguenta mais, esse é Gilmar Mendes nas redes sociais, ontem, pouco antes das 7 da noite. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado democrático de direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Bom, ele não tem direito a voto, né, ali na primeira turma, mas ele praticamente fez o seu voto aqui, professor Mayrovich. Como é que o senhor vê a defesa de Gilmar Mendes ao Supremo, a Alexandre de Moraes, porque ele deu uma resposta direta aí a Tarcísio de Freitas, porque foi Tarcísio que chamou Moraes de tirano. E aí ele vai para o outro lado e vai para cima daqueles que atacaram a democracia e coloca lá todos os crimes cometidos. Olha, Fabíola, um poeta romano, Horácio, inventou a seguinte expressão: modus in rebus. No Supremo Tribunal Federal, ao decano é reservado, sob o aspecto político, as respostas para poupar o presidente de certas situações. O presidente tem uma fala mais institucional. E o Gilmar Mendes reagiu, mas tinha que reagir, evidentemente, uma vez que está no seu papel, o papel do decano é exatamente esse, só que não podia exagerar. E, mais uma vez, ele exagerou. Ele começou acertadamente, falando do lamentável, isso tudo foi lamentável, mas quando ele começa a entrar no mérito, ele começa a escorregar. Você falou, ele não vai votar, mas e se o Supremo tiver que encarar embargos infringentes? Aí, e isso for levado ao plenário, aí ele vai votar, né? Então, o Gilmar é sempre assim, como se diz na Itália, vou aproveitar o professor Abruzzo, que tem até o próprio nome da região italiana, embora aqui se fale Abruzzo. Vou aproveitar, professor Abruzzo, para dizer que o Gilmar ele não consegue se conter, ele vira aspas, rompicoglione, ou seja, ele exagera, ele dá o pontapé, assim é que eu vi. Ele poderia lembrar um pouco do Celso de Mello, que tinha muita moderação e conseguia fazer protestos sem entrar no mérito de questão processual. Isso é um ponto de vista interessante, né? O Mayrovich falando como jurista, como juiz, né? Inclusive. Agora, quando a gente vê politicamente, eu vou recebendo até mensagens aqui, e as pessoas falando, por exemplo, tem o Carlos Augusto mandou uma mensagem e falou assim: vocês falam, né? E eles falam sobre esse tirano, mas é um tirano que também ele é visto dessa maneira por parte da sociedade brasileira. Essa questão política e também como a sociedade brasileira enxerga o Supremo Tribunal Federal e como o próprio Supremo responde a isso nessas declarações de Gilmar Mendes. Que impacto isso tem na sociedade, professor Abruzzo? Isso é bom para a justiça? Isso é bom para o Brasil? Olha, Fabíola, o Supremo é até mais bem visto do que o Congresso. Se fosse seguirmos essa linha, teríamos que pedir o fechamento do Congresso. Então, acho que é preciso ter cuidado, porque esse discurso antissistema é um discurso que quebra a democracia. Obviamente, houve erros no Tribunal Federal nos últimos anos, houve erros do próprio ministro Alexandre de Moraes, mas com toda certeza, e olhando para a literatura, tentativa de golpe no Brasil, se não fosse o Supremo, se não fosse o Alexandre de Moraes, esses talvez 8 dos ministros supremos hoje não estariam mais lá e nós não teríamos mais democracia.
Então, a gente tem que ter um certo cuidado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque o discurso antissistema é muito fácil. Ele destrói tudo, mas não coloca no seu lugar a democracia. Coloca no seu lugar formas autocráticas e autoritárias. Não tenho a menor dúvida que, se o bolsonarismo voltar ao poder, vai derrubar, no mínimo, 8 ministros do Supremo. E é isso que vai consertar o Supremo Tribunal Federal? Eles vão colocar capachos no Supremo. Pessoas que vão responder de maneira, digamos, completamente vinculada ao governante bolsonarista de ocasião. Se a gente está dizendo que há problemas os ministros exageram, às vezes concordo com o Walter nisso, mas imagine se nós tivéssemos o Supremo hoje que vive nos Estados Unidos. Um Supremo que o Trump comete ilegalidades, um monte de ilegalidades, e o Supremo deles, a Corte Suprema, aceita tudo. É isso que nós queremos? Então é preciso ter cuidado com o discurso antissistema, é preciso ter correções. Eu acho que a correção, do ponto de vista institucional, mais importante do Supremo, além de evitar exageros, digamos, no discurso público, é ter um Supremo mais colegiado, ter decisões mais colegiadas. Isso protege cada um dos ministros e protege a instituição. Mas, com certeza, se o bolsonarismo chegar ao poder, as decisões colegiadas virão do Palácio do Planalto, não do STF. É isso que nós queremos. Então, é bom lembrar que quem estava ontem com o Tarcísio apoiando toda aquela disputa é gente que, muita gente, que acredita que o regime militar foi bom, o regime militar destituiu o ministro do Supremo. Aqueles que reagiram a tudo aquilo que era ilegal e autoritário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque, em nome de uma pretensa democracia, o que esse pessoal quer fazer é dar o golpe para acabar com a separação e o controle dos poderes. Querem concentrar o poder num presidente de origem bolsonarista. Isso é muito, é muito maluco, né? Eu não sei se a gente já tá disponível com ela. Mônica Bergamo também tem o posicionamento de um outro ministro do Supremo Tribunal Federal falando sobre o que aconteceu ontem aqui no nosso país. Barroso reagiu aos ataques e diz que o Supremo Tribunal Federal julga à luz do dia e não no mundo das sombras da ditadura. Mônica Bergamo, nossa rainha, conosco aqui hoje para trazer essa notícia. Olá, Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso, por escrito, me mandou uma mensagem, né, sobre o que aconteceu no Brasil inteiro ontem de ataques ao Supremo, mas, obviamente, sem citar o nome, ele estava respondendo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele disse o seguinte, que ele não gosta de ser comentarista do fato político do dia, não gosta de ficar comentando tudo o que acontece, diz que está aguardando o julgamento para se pronunciar em nome do Supremo, ele que preside o Supremo, né? Diz que a hora para ter esse pronunciamento oficial dele é depois que houver o julgamento, com o exame da acusação, da defesa, a apresentação de provas, né? Para saber quem é inocente, quem é culpado. Aí ele falou que o processo penal é prova, não é disputa política ou ideológica, mas, né, embora não queira ser o comentarista do dia, embora não queira se manifestar antes do fim do julgamento, ele disse o seguinte: por hora, o que eu posso dizer é que, tendo vivido e combatido a ditadura militar brasileira, nela é que não havia o devido processo legal, público, transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras. Hoje, tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem. O que ele está dizendo? Que o julgamento está mostrando um golpe, né? Não adianta querer quebrar o espelho porque o golpe vai seguir tendo existido, né? Se é que há provas para fazer essa condenação. Então, essa é a mensagem dele, né? Lembrando que na ditadura militar, que o Jair Bolsonaro e o grupo todo de Jair Bolsonaro sempre elogia, apoiou e apoia, não tinha habeas corpus, né? Tinha prisão arbitrária, tinha tortura nos porões da ditadura,
tinha assassinato, desaparecimentos, nada disso acontece no Brasil hoje. Então é essa comparação que o ministro Barroso quis fazer, enfim, dizendo que o processo está sendo julgado dentro das regras da democracia e não nas sombras da ditadura, como foi na ditadura de 1964, apoiada pelo Bolsonaro, Fabiola. Achei interessante, forte a declaração dele, né, Mônica? E ele também fala, né, processo penal é prova, não disputa política ou ideológica, querendo sair desse fla-flu que a toda hora o próprio Supremo é jogado, né, nesse momento. Aproveitando a sua presença aqui, só antes de me despedir de você, que eu sei que você está com um horário super apertado hoje, Mônica, as declarações do Tarcísio foram muito fortes, né? Como você disse, o próprio Barroso, e ele não quis fazer uma declaração direta a Tarcísio, mas foi muito forte a declaração do Tarcísio de Freitas ontem na Avenida Paulista. Tanto a Bruce quanto o Josias e Mairovich aqui já comentaram, olhando essa mudança de comportamento de Tarcísio, que já vinha acontecendo nos últimos dias, quando ele foi para Brasília várias vezes, em defesa da anistia, só que agora, no palanque, diante de milhares de pessoas, ele chama Alexandre de Moraes de tirano, vai para cima do Supremo Tribunal Federal. Que impacto político isso pode ter a Tarcísio de Freitas, Mônica? Olha, eu acho que assim, ele está pagando o pedágio para ser o candidato do bolsonarismo. Agora, o Bolsonaro está jogando com o tempo, né? Eu conversei, inclusive, com o pastor Malafaia, daqui a pouco vou subir essa matéria na Folha, então não vou antecipar tudo aqui que ele me falou, mas ele diz claramente, o Bolsonaro vai esperar a anistia para declarar apoio a alguém. Então, o Tarcísio vai ter que ficar pagando esse pedágio e vai ficar cada vez mais caro, Fabiola, porque o Bolsonaro não vai chegar hoje e falar eu apoio o Tarcísio se ele está jogando com anistia. Se vai ter anistia, por que o Tarcísio vai ser o candidato? Né? Se vai ser uma anistia ampla, que vai permitir que ele seja o candidato, por que ele vai ter que apoiar o Tarcísio? Então, ele vai ter que jogar com essa contradição, o Tarcísio, e claramente, se você olhar a cronologia dos fatos, o Bolsonaro recebeu o Ciro Nogueira, depois recebeu o Tarcísio, e a partir dali o Tarcísio saiu atirando e subindo o tom, né? Atingindo ontem o que a gente imagina que seja o ápice. Pode ser que tenha mais coisas ainda para acontecer, né? Da parte dele, mas ali parece que foi o auge dessa escalada contra o Supremo. Tudo isso para se alinhar ao que o Bolsonaro quer, ao que os bolsonaristas querem, que é ele engajado no ataque ao Supremo e na defesa da anistia. Isolar o Supremo, ou pelo menos colocar toda a direita unida, pelo menos, contra o Supremo. E esse pedágio ele está decidido a pagar, porque sem esse pedágio, como eu ouvi de um bolsonarista, ele estaria morto. Não teria a menor possibilidade de ser indicado candidato pelo Bolsonaro se não pagasse esse pedágio alto aí.